Bem-vindos ao capítulo 7 do livro Prosperidade Bíblica, Possuindo a Terra. Mas antes de começar, já sabe, deixa o seu like, o seu comentário e compartilha essa leitura com mais alguém para edificar a vida dele também. Combinado? Vamos lá. Capítulo 7. Possuindo a Terra. Existem muitos paralelos entre a jornada rumo à verdade de Deus para as nossas finanças e a posse de Israel da terra prometida, de abundância e prosperidade. Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor, teu Deus, pela boa terra que te deu. Deuteronômio 8, de 7 ao 10. Uma vez salvo da escravidão do Egito, o tempo do povo de Israel no deserto era para ser um curto período de preparação para receber a palavra de Deus, para que ele avançasse em fé e possuísse a terra da bênção, onde habitaria para sempre. Infelizmente, por não colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, o tempo de deserto, na terra de apenas o suficiente, um lugar de milagres, mas não de bênção, estendeu-se por 40 anos. Finalmente, Deus ordenou a Josué para entrar e tomar posse da terra. O primeiro fundamento essencial da fé que o povo de Israel precisava ter firme em seu coração para ter confiança, coragem e para entrar e possuir a terra era que a terra era deles, por meio da sua aliança com Deus, em Abraão. Deus já dera a eles e agora era responsabilidade deles colocar os pés na terra e possuí-la. Foi por isso que Deus disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Josué 1:3. Ele descreveu a extensão da terra no versículo 4. Da mesma forma, em suas promessas, Deus descreve a extensão da nossa terra prometida, que inclui bênção financeira, e nos garante que podemos possuí-la pela fé, porque já é nossa, antes de termos a confiança e a coragem para possuí-la. Precisamos saber que Ele já nos deu por intermédio da nova aliança em Cristo, estabelecida com base no seu sangue. É por isso que passamos todo o capítulo 6 provando essa verdade. O fundamento seguinte que Israel precisava era o de que Deus iria com eles à medida que avançam para a terra. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1:5. Portanto, eles tinham a promessa de sua presença e poder com eles, com a promessa da posse. À medida que olhavam para ele, confiavam nele e se submetiam a ele e criam que o seu poder e a bênção trabalhando com eles garantiriam a vitória. Eles se submetiam a Deus crendo em suas promessas de posse e presença e agindo sobre isso. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Seja forte, em fé, crendo na palavra, e corajoso para agir segundo a palavra, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento a seus antepassados. Você terá sucesso. Somente seja forte em fé e muito corajoso para superar qualquer medo e ação. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Josué 1, 6 e 7. NVI.
Como podemos ser fortes em fé? Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué 1:8, NVI. Eles precisavam meditar e confessar as promessas de que a terra era deles e que Deus estava trabalhando com eles para dar-lhes vitória, prosperidade e sucesso. Finalmente, ele reafirmou a sua promessa de que iria com eles, à medida que confiassem e obedecessem a ele. Não te mandei eu? Ser forte, em fé, e corajoso para agir. Não temas nem te espantes com a oposição, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O grande Eu Sou está conosco. Portanto, nenhuma arma forjada contra nós pode prosperar. As mesmas verdades se aplicam a nós em nossa jornada de fé para possuir a nossa terra prometida. Estas coisas lhe sobrevieram a Israel como exemplos para nós e foram escritas para advertência nossa. E nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10, versículo 11. Josué e Yeshua é um retrato de Jesus, Yeshua, o capitão da nossa salvação, que nos conduz vitoriosamente até a nossa herança prometida. Seremos bem-sucedidos desde que o sigamos. Ele é o bom pastor, que prepara uma mesa diante de nós na presença dos nossos inimigos, para que não tenhamos necessidades. E desde que o sigamos, em vez de perseguirmos as riquezas, bondade e misericórdia nos seguirão e acompanharão todos os dias da nossa vida. Salmo 23. Em Tiago 4:7, encontramos a estrutura básica composta de 2 elementos para a posse da terra. A primeira questão é que eles precisavam se submeter a Deus por meio da sua fé e obediência. 2. Depois, em segundo lugar, eles deveriam lutar e vencer o inimigo. Portanto, no início da sua entrada na terra, Deus os conduziu em 3 situações que ajudaram a estabelecer sua submissão a Ele. O que trouxe um exemplo para nós. A travessia do Rio Jordão, Josué 3. Primeiro, eles precisavam cruzar o Jordão, que estava em plena cheia. Ele parecia uma barreira intransponível. Josué disse aos sacerdotes para carregarem a arca da aliança pelo rio, no versículo 6 e 8. Depois ele declarou para o povo: Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Josué 3, 11 ao 13. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã. E as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Josué 3, do 15 ao 17. Era a época de cheia, então as águas vinham de cima, de Adã. Parecia uma barreira impossível para o progresso deles em direção à terra. Da mesma forma, a nossa velha vida e a herança da carne que vem de Adão parecem formar uma barreira que nos impede de entrar e habitar em nossa terra prometida. A chave foi a Arca da Aliança, onde Deus habitava em meio a Israel.
Quando os sacerdotes a carregavam em fé para dentro do rio, as águas foram paradas, e eles puderam chegar à terra. Da mesma forma, como cristãos, possuímos o Espírito Santo em nosso meio. Assim como Israel tinha a arca, que é maior do que qualquer coisa que flua de Adão. Ele nos conduz passo a passo até a nossa terra prometida, vida abundante. À medida que o seguimos e caminhamos no Espírito, a carne não tem poder sobre nós. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Quando caminhamos no Espírito, o poder de Deus é facilmente capaz de impedir e anular o poder da carne sobre nós, que flui de Adão, para que possamos entrar em nossa terra prometida, a nossa herança plena. Portanto, Israel entrou na terra seguindo e confiando no poder do Espírito de Deus. Josué 4 fala do memorial de 12 pedras em Gilgal, que eles construíram em memória do milagre da travessia do Rio Jordão. Esse era um lugar para onde sempre retornariam, para lembrar-se da verdade-chave de que apenas caminhando no Espírito, confiando e sendo cheio pelo Espírito, que venceremos as águas da velha vida, a carne. Em revelação, é essencial para o progresso contínuo em direção à nossa terra. Portanto, é essencial para nós lembrarmos isso, para sempre dependermos do Espírito. Paralelo entre Jesus entrando em sua terra prometida, em seu ministério, e Israel. Jesus entrou em seu ministério pelo batismo, passando pelas águas do Rio Jordão, exatamente no mesmo lugar que Israel atravessou. Isso indica compromisso e dedicação, caminhada e progresso no poder do Espírito. Quando o coração está em Gilgal, ele está confiando em Deus e não na carne. Mas e o poder de carne que parece tão forte, tão poderoso? Na travessia do Jordão, Deus demonstrou que o poder da carne impediu e anulou as águas vindas de Adão. À medida que confiamos e caminhamos no Espírito, a carne não tem poder. A passagem de Josué 4 nos lembra da nossa nova identidade e poder. As 12 pedras nos representam. Além disso, também indicam a mudança de local de debaixo da água, sob o poder da carne, para estar na terra prometida, em Cristo, não em Adão, no Espírito e não na carne. Então caminhe no Espírito, porque você foi trazido do reino das trevas para o reino de Deus. Portanto, caminhe e viva segundo essa realidade. Lembre-se de que o povo mudou de posição e ficou debaixo do Espírito, que é maior do que a carne. Essa é a revelação divina de Gilgal. Com base nisso, eles precisavam certificar-se de que as atitudes do seu coração estavam alinhadas. Depois de seu batismo, antes de encontrar com o inimigo, Jesus teve 40 dias de prova, assim como Israel em Gilgal, com o cerco e destruição de Jericó. Essa é a prova de onde 3 áreas de motivações do coração e de submissão a Deus são testadas, antes de poder avançar. Veja, Adão e sua provação tripla de 40 dias. Ao final, Jesus provou total submissão a Deus ao resistir ao diabo e fazê-lo fugir. Depois, após os 40 dias, eles avançaram em direção à terra. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, do 1 ao 4. Prova 1. Gilgal. Representa a alimentação da carne e da dependência do coração com relação à carne. E a adoção da identidade da aliança. Confiança em Deus.
Filipenses 3, 2 e 3. Para a questão central de cada tentação, veja as respostas de Jesus. Confie em Deus, não na carne ou nas riquezas. 1 Timóteo 6, do 17 ao 19. O apelo foi ao desejo da carne, versículos 5 e 6. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, principal lugar para tocar a trombeta, onde estava a maioria das pessoas. Ele iria tocar a sua messianidade. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. A prova 2 é escolher entre obedecer a Deus ou a si mesmo. Satanás, né? Ao submeter a razão, sabedoria humana a Deus, Jesus estava proclamando a sua messianidade. Então pode ter parecido melhor fazer a própria vontade em vez do plano de Deus, mas isso envolvia ação independente de Deus. O apelo é ao orgulho da vida. Eu farei do meu jeito. Equivalente à conquista de Jericó. Obediência aos mandamentos do Senhor em Josué 5, que era tolice para o pensamento humano. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 7. Provar a Deus presunção, quando não há ordem. Fazer o que quer, desobedecer. E esperar que Deus o abençoe e ajude. Versículos 8 ao 11. Levou-o ainda o diabo em um monte muito alto. Tentação sobre Jericó. Representa o mundo quando vista de cima tinha a visão de todo o sistema do mundo. Da mesma forma, Josué olhou para Jericó, em Josué 5, e foi provado sendo ordenado a entregar tudo para Deus e não pegar nada para si mesmos. Teste de aliança, usar isso para si mesmo, não para Deus. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviram. A prova 3 trata-se de propósito da prosperidade. A quem adoramos ou servimos com nossas riquezas. O apelo é para a luxúria dos olhos. A questão é o amor ao dinheiro, motivação pela ambição. 1 Timóteo 6,10. Servir seus propósitos ou aos propósitos de Deus. Eles precisam estar dispostos a desistir da sua vontade, que representa tudo, da sua prosperidade, terra prometida. Assim como Jesus desistiu da chance de possuir para si mesmo toda a riqueza do mundo. Da mesma forma, Josué deu Jericó a Deus. Essa oferta estabelece uma aliança de Deus como Senhor e proprietário, rendendo tudo a Ele, obedecendo em nosso coração a razão de colocar Deus em primeiro lugar, adorando e servindo a Ele com a riqueza. Além disso, é um ato de confiança, mostrando que não se atém nas riquezas. É preciso haver um comprometimento de coração. Eu não vou usar como sendo meu. Eu sirvo e adoro apenas a Deus, e não ao dinheiro. Eu entrego tudo a Ele. Eu reconheço o seu senhorio sobre tudo isso. Circuncisão nacional em Gilgal, Josué 5, 1 ao 12. Antes de fazerem quaisquer progressos na terra, Deus exigiu que eles fossem circuncidados. Deus disse: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Versículo 9. A circuncisão simbolizava o corte da carne, uma separação essencial dos pecados da carne. Isso representa algo que Deus deseja realizar em nosso coração. Romanos 2, 29, Deuteronômio 10, 16,
30, versículo 6, Jeremias 4, 4. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Filipenses 3, 3. A reprovação ao Egito representa a regra dominante do pecado, de Satanás e do sistema do mundo sobre nós antes da salvação. Como Israel estava sob domínio egípcio, a circuncisão era proibida a eles. Então, essa circuncisão em Gilgal representou a saída dos efeitos do cativeiro anterior. Eles foram libertos do Egito para que servissem a Deus, mas até Gilgal eles ainda carregavam a marca da sua anterior vida, como escravos no Egito, e não eram marcados como servos de Deus. No deserto, eles estavam divididos no coração e foram tentados a voltarem ao Egito. De certo modo, eles ainda se viam como escravos. Como o deserto foi uma transição entre duas vidas, ele significou uma transição de identidade. Eles eram filhos da aliança, mas ainda não haviam sido completamente cortados da vida anterior, visível em sua aparência exterior. De certo modo, eles ainda tinham dois mestres que os regulavam: o antigo mestre, Egito, e o novo mestre, Deus. Em Gilgal, Deus disse a eles, antes de avançarem para possuir a terra, que deveria haver um corte completo do mestre antigo, para que eles abraçassem completamente a sua nova identidade de aliança como servos do seu novo mestre, e que deveria ser exibido em sua carne. Como isso se aplica a nós hoje? Vivemos conforme um velho mestre e o servimos, a natureza pecaminosa, carne, em conjunto com o sistema do mundo governado por Satanás. Mas fomos chamados para fora dessa escuridão e para dentro da luz do reino de Deus, para amá-lo e servi-lo. 1 João 2, do 15 ao 17. O mestre antigo ainda está presente, clamando por nossa obediência, ainda tentando nos motivar a segui-lo. Se quisermos e seguirmos a ambos os mestres, seremos condenados a habitar em um deserto de confusão de identidade e propósitos, incapazes de fazer qualquer progresso por uma razão: a luxúria da carne. Jesus disse em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, as coisas da carne. Qual é a nossa motivação para entrar na terra prometida da prosperidade de Deus? É o amor ao dinheiro, a raiz de todos os males, 1 Timóteo 6, 10. Ou o amor a Deus, porque usaremos a nossa prosperidade para servir a Ele e cumprir sua vontade e os seus propósitos para a nossa vida, sendo testemunhas dele e estabelecendo a sua aliança na terra. Deuteronômio 8, 18. Antes de entrarmos no lugar onde todas as coisas nos são acrescentadas, precisamos decidir buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6, 33. Deus não se importa de termos coisas, mas Ele se importa que as coisas nos possuam. Deus nos chama para Gilgal, onde tomamos aquela decisão final de qualidade. Servimos apenas a Deus e rejeitarmos a voz do inimigo, do antigo mestre. Abraçarmos plenamente a nossa identidade da nova aliança de pertencer a Deus e aceitar o seu julgamento final sobre o pecado, o mundo e Satanás, realizado por Cristo na cruz, que significa que eles não têm mais autoridade sobre nós ou o direito de nos controlar. Deus nos libertou, então permitimos que Ele afaste, remova todos os vestígios remanescentes da nossa vida e motivações passadas. Devemos escolher servir e amar fielmente o nosso novo mestre e odiar, desprezar o antigo mestre. Em termos de prosperidade, devemos nos certificar de que o nosso coração é livre do amor ao dinheiro, tesouro temporariamente terrenos, para podermos buscar e servir a Deus com todo o nosso coração. E, portanto, juntar os seus eternos tesouros celestiais, recompensas,
Jesus disse em Mateus 6, de 19 a 21, Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Seu coração, motivação e foco. Ou está no dinheiro deste mundo, ou em Deus e seus propósitos. Onde está o seu coração? Se ele está focado nas riquezas terrenas, para o seu próprio interesse, então você está servindo a Mamon, sua carne, e não a Deus. E você não irá entrar na terra prometida da bênção de Deus. Se o seu coração está focando as riquezas eternas por meio do serviço a Deus, então você verá as riquezas eternas como uma ferramenta a ser utilizada para servir a Deus e ajudar pessoas, para cumprir os seus propósitos na terra e se provar um servo bom e fiel. Você precisa de dinheiro para fazer tudo isso. O dinheiro é um bom servo, mas um mestre terrível. Se as suas motivações são puras, Deus pode confiar em você com dinheiro. Mateus 6, 22 ao 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Os olhos do servo estão em seu mestre, seu foco, seja nas coisas da carne ou do espírito. Revela o seu mestre. Você está focado nas riquezas da terra ou em Deus e suas riquezas eternas, vendo as riquezas da terra como um meio de cumprir os seus propósitos. Se os seus olhos estão no Senhor, que é luz, você será cheio de luz. Ao olhar para Deus, Ele o encherá com a sua luz, vida e espírito. Essa bênção o capacita a prosperar. Provérbios 10, 22, Deuteronômio 8, 18. Mas se os olhos estão na carne, controlados pelo amor ao dinheiro, você colherá da carne trevas, corrupção, destruição, fracasso e morte. Gálatas 6, 17. Diante dessa escolha, em Mateus 6, 24, Jesus nos chama a tomar uma decisão de amar e servir a Deus, em vez de amar e servir ao dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou você servirá ao dinheiro, ou servirá a Deus, com o seu dinheiro. Ele disse que você precisa tomar uma decisão. Você não pode simplesmente titubear e querer servir a ambos. Você não pode estar focado em duas coisas ao mesmo tempo. Se o dinheiro é um ídolo para você, então você não pode servir a Deus. Assim, se você deseja servir a Deus, você precisa tomar uma decisão de rejeitar o amor ao dinheiro. Ser controlado pela ambição. Se de outra forma, acabará sendo controlado pela carne. Se você não tomar essa decisão de qualidade, não será capaz de progredir e entrar na sua terra prometida da prosperidade divina. Você precisa parar em Gilgal e permitir que Deus trate com o seu coração, cortando toda a motivação da carne. Outra razão, além da ambição, que pode nos levar a direcionar o nosso foco e ficar presos às coisas terrenas, em vez de as de Deus. É o medo e a preocupação contínuos de não passarmos pelas necessidades da vida, de coisas. Jesus respondeu a essa questão apontando a futilidade e a descrença da preocupação. Ele nos afirmou que o nosso Pai Celestial nos ama e conhece todas as nossas necessidades. Portanto, devemos nos recusar a nos preocupar. Focar nas nossas necessidades. Em vez disso, precisamos olhar para o Senhor, confiar que Ele cuidará de nós e das nossas necessidades. Versículo 25, 32 e 34. Para aqueles que tomam essa decisão de colocar Deus em primeiro lugar,
e de amá-lo e servi-lo em vez de amar e servir as coisas, ele fez esta maravilhosa promessa: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas terrenas vos serão também acrescentadas. Em Mateus 6,33. Se você servir a Deus, boas coisas o seguirão. Gilgal nos ensina que não devemos ter uma visão dupla. Não podemos olhar para Deus e para o dinheiro ao mesmo tempo. Os nossos olhos precisam estar unicamente focados no Senhor. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Você se apegará a um e odiará o outro. Deus é o nosso verdadeiro mestre. Servimos a Ele sendo mordomos do dinheiro com o qual nos abençoou. De um lado está Deus e do outro lado está o dinheiro. Devemos permanecer entre os dois para que sejamos servos de Deus, usando o dinheiro como nosso servo. Como um mordomo sábio das finanças de Deus nessa terra, precisamos nos certificar de que ele seja usado na direção correta. Mas no momento que começarmos a deixar o dinheiro ser o nosso mestre, tudo virará de cabeça para baixo. Gilgal nos ensina que, ao movermos em direção à prosperidade, terra da abundância, devemos primeiro julgar a carne, que deseja usar todas as bênçãos para si mesma. Portanto, a nossa principal prioridade, a fim de nos movermos para uma bênção maior, é usar o nosso dinheiro em prol do Evangelho e assim estabelecer a aliança de Deus na terra. Deuteronômio 8:18. Estamos falando sobre a necessidade da nossa submissão a Deus para entrarmos em nossa terra prometida. Isaías 1:19. Descreve essa submissão em dois aspectos: a disposição, submissão do coração, e a obediência, submissão revelada em ações. Se quiserdes no coração e me ouvirdes, submissão mostrada em suas ações, comereis o melhor desta terra prometida. Estudamos a maneira como Deus lidou com Israel e preparou seus corações para entrar na terra. Agora avançamos para a próxima fase, que trata da obediência deles. Ela é revelada na história da conquista e destruição de Jericó, a fortaleza inimiga que guardava a entrada da terra prometida. Ela era a porta que eles precisavam atravessar para possuir a terra. A fé e a obediência de Israel a Deus com relação a Jericó foram essenciais para que eles progredissem para a terra a fim de possuí-la. A conquista de Jericó, um retrato de obediência em fé. Jericó era a principal fortaleza inimiga que guardava a entrada da terra. Israel deveria conquistar essa fortaleza se quisesse possuir sua promessa. Não havia outro caminho para Canaã, exceto por essa cidade. Jericó não poderia ser contornada, rodeada ou esquecida. Ela precisava ser conquistada. Era a porta de entrada para Canaã, assim como a porta de saída do deserto. A terra do apenas o suficiente, onde Deus supria todas as necessidades, enviando todos os dias maná, mas somente o suficiente para cada dia, ou seja, quando eles tentavam juntar mais, o maná estragava. Deus desejava conduzi-los a uma terra de bênção e abundância, onde comeriam pão sem escassez e nada lhes faltaria. Deuteronômio 8:9. As impressionantes fortificações de defesa de Jericó fizeram parecer impossível entrar na cidade. Jericó estava rigorosamente fechada. Josué 6:1. Apesar de Jericó ser uma fortaleza bem defendida, ela não era uma coisa difícil para Deus vencer. Seu povo deveria apenas confiar e obedecer. O problema foi que Jericó representava a sua fortaleza de medo, de descrença, que o impedirá de entrar na terra, resultando em 40 anos de fracasso. Quando eles espiaram a terra, os espias confirmaram que era realmente uma região de abundância.
Mas os 10 também deram um relatório negativo, descrevendo o poder impressionante da oposição. Gigantes, cidades fortificadas e grandes exércitos. Israel focou nisso e se esqueceu de que o grande Eu Sou estava com eles. E como resultado, eles foram dominados pelo medo e pela descrença. Agora, à medida que encaravam Jericó, eles novamente tinham de enfrentar o medo. Porque tudo que eles temiam foi encontrado e concentrado nessa cidade grandemente fortificada diante do seu caminho. Mas isso também significou que todos os medos de Israel sobre sua habilidade de possuir a terra seriam destruídos quando Jericó caísse. Deus também nos deu uma terra prometida, mas provavelmente temos uma fortaleza de Jericó, de medo e de descrença em nossa mente que permanece em nosso caminho, impedindo-nos de entrar, dizendo-nos que a promessa não é para nós, que não podemos possuí-la, porque Deus não nos ama o suficiente, o seu favor, ou que não somos dignos ou capazes. Se desejamos sair da terra do apenas suficiente para a terra da abundância, a nossa Jericó precisa ser conquistada. Temos de enfrentar essa fortaleza, derrubá-la e destruí-la, usando as armas poderosas de Deus, a palavra. Como 2 Coríntios 10, 4, 5 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência. Palavra de Cristo. Em Josué 5, 13 ao 15, quando Josué estava olhando para Jericó e planejando o que iria fazer, o comandante do exército do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, apareceu a ele. Após receber a adoração de Josué, ele deu a ele instruções precisas e incomuns para conquistar Jericó. Elas se destinavam a levar Israel a um lugar de fé, onde pudessem ordenar como um só homem a queda da cidade, liberando então o poder de Deus. Foram necessários 7 dias de preparação. Agora era necessário que Israel obedecesse. Mude a sua imagem interior. O medo vê o inimigo como forte e invencível. Jericó parecia uma barreira intransponível para a entrada na terra, mas Deus falou o seguinte a Israel. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Josué 6:2. Deus estava chamando Israel para olhar além dos fatos naturais, para a verdade, promessa da palavra de Deus, e vê-los como realizados através dos olhos da fé. Em Josué 6, 3 ao 4, Josué disse a Israel o que aconteceria. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 7 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocaram as trombetas, enquanto eles caminham ao redor dela. Essas trombetas eram trombetas do jubileu, usadas para declarar a graça e a presença de Deus. Essas foram as armas utilizadas por Deus para destruir as fortalezas de Jericó. Assim como as nossas armas, que são as palavras de Deus, são poderosas nele para destruir as fortalezas. Quando proclamamos as promessas de Deus para as fortalezas da descrença, da mesma forma como os sacerdotes sopraram suas trombetas do jubileu por 7 dias, o poder de Deus é liberado contra a fortaleza, tornando certa a sua queda. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Josué 6:5. Ao final de 7 dias, após a marcha ao redor da fortaleza,
E após declarar a presença, poder e grandeza de Deus por meio das trombetas, anunciando a queda iminente da cidade, todo o povo precisava liberar sua fé em um grande grito de louvor e vitória. Deus prometeu que, naquele exato momento, o muro desmoronaria, para que os exércitos de Israel, que rodeavam a cidade, pudessem escalar os escombros e entrar nela por todas as direções. Então, Josué deu ordem de marchar. Versículos 6 e 7. E eles começaram a sua marcha em direção à cidade, a partir de Gilgal. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Versículo 8 e 9. Não devemos nos esconder da fortaleza do medo, mas precisamos enfrentá-la e marchar em direção a ela, declarando, tocando as trombetas, a palavra e o reino de Deus contra ela, anunciando a sua queda iminente pelo poder de Deus. Veja a descrição da marcha ao redor da cidade. Porém, o povo ordenara a Josué, dizendo: não gritareis nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga, gritai. Então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Josué 6, do 10 ao 11. Durante todos esses 7 dias, eles não poderiam dizer nada. Talvez eles estivessem apenas falando consigo mesmo, demonstrando desespero e sentimentos de derrota, discutindo como seria impossível tomar Jericó, ficando assim desencorajados. Se você está em dúvida, não diga nada. É melhor não dizer nada do que falar coisas negativas. Então, em vez disso, eles precisavam ouvir e focar o sopro contínuo das trombetas do jubileu de Deus, anunciando que o reino de Deus estava em questão, declarando a vitória de Deus e seu iminente julgamento sobre Jericó, soando sua ruína. Além disso, durante esse tempo, os olhos de Israel estavam na Arca da Aliança, lembrando-os da poderosa presença de Deus em seu meio, o mesmo Deus que reverteu as águas do Jordão poucos dias antes, Números 10, 35. Quando eles ouviram as trombetas proclamando a vitória de Deus, a fé deve ter crescido em seus corações e a sensação de animação e expectativa do que Deus estava fazendo deve ter crescido cada vez mais forte. Enquanto isso, o medo nos corações dos habitantes de Jericó também deve ter aumentado continuamente. Eles repetiam essa marcha de fé por 6 dias, versículo 12 ao 14. Isso nos mostra a importância de voltar a Gilgal a cada dia, ao lugar de submissão e a lembrança de um acampamento de 12 pedras. Também devemos nos lembrar da importância de adorar antes da batalha espiritual. Deus direcionou Josué para que as pessoas marchassem em volta da cidade de Jericó todos os dias, por 6 dias, em completo silêncio. Enquanto eles marchavam em volta da cidade, fazendo a proclamação da trombeta, sua fé e expectativa aumentaram continuamente. Cada dia eles confrontavam o seu medo quando encaravam os muros da cidade e então retornavam ao acampamento onde meditavam na promessa de Deus de que a terra seria deles. Todos os dias, por 6 dias, eles se encontravam com o medo usando a palavra de Deus. A cada dia, Deus se tornava maior e o medo menor. No 7º dia, o medo se fora. Ao comando de Deus, eles marcharam ao redor de Jericó 7 vezes e então gritaram em fé. No 7º dia,
madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo: gritai em fé, porque o Senhor vos entregou a cidade. Josué 6, 15 e 16. Nesse ponto, sua fé em Deus e em seu poder cresceram tanto que todos estavam prontos para liberar a fé em um grande e uníssimo grito de louvor vitorioso, sabendo que à medida que fariam isso, o seu poder seria liberado contra a fortaleza e ela cairia ao chão, assim como Deus disse que aconteceria. Então, quando Josué disse: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade, eles liberaram juntos a sua fé e em um alto grito de louvor e vitória, e os muros caíram completamente. Esse foi um grito de fé, pois eles criam, conforme a promessa, que quando eles gritassem os muros cairiam, e eles caíram. Hebreus 11:30. Concorda. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Josué 6:20 diz: gritou, pois o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Eles viram Deus executar um milagre quando os muros ruíram ao chão na frente deles. A terra de abundância agora estava diante deles. Quando formos possuir a nossa terra prometida, precisamos localizar e identificar a nossa Jericó, a fortaleza que bloqueia o nosso progresso até a nossa terra prometida. Ela é uma fortaleza de medo e de descrença alicerçada em argumentos humanos ou experiências passadas que se exaltam contra as promessas de Deus para a nossa prosperidade. Identificar e derrotar a nossa Jericó é a chave para possuir toda a terra. Precisamos ir contra ela usando a mesma estratégia e as armas poderosas que Deus deu a Israel para vencer Jericó. Israel fez isso pela fé, Hebreus 11:30, falando, gritando a palavra de fé, Josué 6:20. Fé não é negação. Deus disse para Israel rodeá-la 13 vezes em 7 dias. Eles tiveram uma boa percepção de todos os lados. A fé não finge que o problema não está lá. Precisamos olhar para ele diretamente nos olhos e, apesar de sabermos que não podemos superá-lo em nossa própria força, devemos olhar para Deus tendo fé que o Senhor poderá e irá destruí-lo. Deus queria que Israel soubesse que seria impossível para eles, para que eles tivessem que olhar e confiar completamente nele quanto à vitória. Ao saber da impossibilidade natural, eles entenderiam que foi Deus quem sozinho deu a eles a vitória e recebeu a glória. A fé vê o problema e a nossa falta de habilidade, mas toca em Deus e sua grande habilidade. Através dos olhos da fé, nós vemos Deus. Vemos também que com Ele é fácil. Se Ele nos diz para fazer, então podemos fazer, porque Ele está conosco e está em nós. Então agimos em fé, sabendo que à medida que fazermos isso, Ele irá nos fazer vencer. À medida que confrontavam Jericó, eles marchavam ao redor dela por 1 semana, soando a trombeta que declarava o poder e a presença de Deus. Nós precisamos fazer o mesmo, soar a trombeta contra o problema. Reconhecemos a fortaleza, mas devemos meditar na palavra de Deus e em seu poder. Vendo a fortaleza caindo, e precisamos declarar a palavra de Deus contra ela, afirmando a promessa de Deus de vitória, anunciando à fortaleza que ela está chegando ao fim.
Então, quando a fé crescer, liberaremos toda a nossa fé contra a fortaleza. Marcos 11, 23. Com um grito de fé, louvor e vitória, liberando o poder de Deus para destruir a fortaleza de Satanás. 2 Coríntios 10, 4 ao 6. Essa história revela o tipo de fé obediente, ativa, necessária para destruir nossas Jericós. Quando cremos e obedecemos a Deus, Ele trabalha por meio de nós e por nós para fazer o que não podemos. A destruição de Jericó. A oferta das primícias a Deus. Mesmo quando os muros de Jericó caíram, a obediência deles ainda não era completa. Eles ainda não estavam em posição de possuir a terra. Havia um ato final de obediência requerida antes de avançarem de maneira bem-sucedida e possuírem a terra, que seria entregar Jericó a Deus como oferta das primícias, holocausto. Depois de Jericó, todas as possessões das outras cidades que conquistassem poderiam ser tomadas pelo povo, mas Jericó era as primícias da terra. Então eles não deviam tocar nela. Ela era santa ao Senhor. Ela deveria ser queimada, inclusive os grãos, porque todos os seus despojos pertenciam ao Senhor. As pessoas deveriam entregar as riquezas de Jericó ao Senhor como um ato de adoração e gratidão a Ele. A cidade deve ser destruída, junto com tudo o que há nela, como oferta para Deus. Mas não peguem em nada daquilo que vai ser destruído, amaldiçoado. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Uma vez que as primícias são dedicadas a Deus, ficar com elas traria maldição e, portanto, bloquearia a bênção. Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Josué 6, 17 ao 19. Como Jericó era a primícia, a primeira parte da terra que Deus entregou a eles, ela pertencia a Ele, e então deveria ser inteiramente oferecida ao Senhor. É por isso que eles foram proibidos de pegar qualquer coisa para eles mesmos. Eles tinham que queimar tudo, exceto a prata e o ouro, que deveriam ir para o tesouro do Senhor. Então incendiaram a cidade e queimaram tudo que havia nela, menos os objetos de ouro, prata, bronze e ferro. Essas coisas foram colocadas no tesouro da casa de Deus, o Senhor. Josué 6, 24. Deus estava dando toda a terra para Israel, mas como um ato de obediência e honra, reconhecimento a Deus como Senhor e dono de toda a terra. Ele precisava oferecer a primeira parte a Deus como primícias. As primícias representam o todo. Então, quando ela foi dada a Deus e aceita, trouxe a sua bênção para o todo. Portanto, a oferta das primícias assegurou a bênção de Deus sobre eles para possuírem toda a terra. No entanto, se eles roubassem de Deus, tomando as primícias, como aconteceu em Josué 7, sua rebelião, independência e desobediência os fariam sair de debaixo da mão de Deus, a bênção. Ou seja, não entrariam nem possuiriam a terra. Para nós, as primícias são o dízimo. Então, Jericó representa o dízimo, as primícias de todo o nosso rendimento financeiro. Ele é a porta de saída da terra, do apenas suficiente, e o portão de entrada para a terra da abundância. A razão por que as pessoas geralmente resistem em dizimar provavelmente seja a ignorância, rebelião ou até medo. O medo do dízimo é parte do medo que discutimos previamente. Ele deve ser conquistado. Não podemos passar por cima do dízimo ou ignorá-lo, porque não podemos entrar na terra de abundância de outra maneira. 2 tribos decidiram não entrar na terra, pois o lado do deserto do Rio Jordão parecia mais confortável.
Da mesma maneira, hoje, muitos cristãos estão se contentando com muito menos do que Deus tem para eles, ao não dizimar. O dízimo, assim como Jericó, é um teste. É nossa responsabilidade confrontar a nossa carne, os nossos medos e as nossas desculpas, à luz das promessas de Deus. Cremos nele ou não? Muitos já passaram para o outro lado e estão nos chamando. Venham, a terra de abundância é maravilhosa. O que Deus fez por outros também pode ser verdade para você. Ele não faz acepção de pessoas. Por quanto tempo você permanecerá no Jordão e irá olhar o outro lado? Por quanto tempo você ficará estagnado entre duas opiniões? Vença o seu medo e passe pelo portão que leva à sua terra prometida da prosperidade, entregando as primícias dos seus rendimentos ao Senhor, possuindo a terra pela força. Ao se submeter a Deus em Jericó, Israel poderia agora avançar e possuir a terra, pedaço a pedaço. Deus disse que a terra já pertencia a eles, e onde quer que colocassem os pés seria deles por herança. Contudo, o inimigo ainda estava presente na terra, opondo-se ao progresso deles. Mas os cananeus foram transpassados na terra que Deus entregou a Israel. Eles não tinham direito legal de permanecer lá, nem habilidade para resistir ao poder de Deus, trabalhando com Israel, à medida que avançaram pela fé. Apesar da terra já ter sido dada a eles, Israel precisava acreditar nisso e então tomar posse à força ao submeter e expulsar os habitantes. Como Jesus disse, o reino dos céus é tomado por esforço. Mateus 11, 12. Essas duas etapas para o sucesso estão resumidas em Tiago 4, 7. 1. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas, 2. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A terra prometida da abundância já é nossa, e está esperando que a possuamos, mas precisamos dar um passo de fé e tomar posse dela, reivindicando-a como nossa pela fé. Devemos dar um passo em fé e colocar os nossos pés nas promessas da prosperidade, crendo que as recebemos. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11, 24. Lembre-se, toda promessa de Deus tem o sim e o amém em Cristo, 2 Coríntios 1, 20. 2. Depois precisamos permanecer em nosso solo, crendo que o recebemos e que ele é nosso. Confessar a promessa como nossa. Recusarmos deixar que o inimigo nos retire dela. Resistir ao inimigo falando a promessa em fé, dizendo, está escrito. Fala com qualquer montanha, ou gigante, ou força demoníaca, à sua maneira e diga, seja removido, e ele fugirá. Alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Deuteronômio 2:24 mostra o plano de Deus ponto a ponto para possuir a terra. 1. Levantai-vos. 2. Parti. E 3. Passai o ribeiro de Arnon. 4. Eis aqui, na tua mão tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. 5. Passa a possuí-la. E 6. Contende com eles e peleja. 1. Levantai-vos. Isso fala de sair de uma atitude mental de passividade, onde esperamos que Deus faça alguma coisa. Deus está esperando que nos levantemos da nossa passividade e nos preparemos para a ação. 2. Partir. Todos nós temos uma jornada específica para a prosperidade e precisamos obedecer a Deus passo a passo. O que Deus diz para você fazer será diferente do que ele me diz para fazer. Israel tinha uma jornada específica para seguir
que Deus revelou em Deuteronômio 1:6. Tempo bastante haveis estado neste monte. Ou seja, você passou tempo suficiente andando em círculos sem direção. É hora de crer em mim e me obedecer e possuir a terra. Voltai-vos, arrependei-vos e parti, ide, à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, na Arabá, e à região montanhosa, e à baixada, e ao Neguebe, e à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui, contemple a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Pare com sua indecisão, parta para a sua jornada. Não existe substituto para a obediência. 3. Passai o rio. Isso fala de comprometimento. O rio é o limite. Enquanto está do seu lado, você ainda está seguro. Você também pode mudar de ideia e se arrepender. Mas quando você atravessa o rio, você se compromete a ser bem-sucedido ou a morrer tentando. Você está agora em território inimigo, sem caminho de volta. Precisamos estar totalmente comprometidos com o plano de Deus, não plano B, e cruzar o rio. Não brinque com isso, fazendo barulhos, mas tome uma decisão de qualidade para atravessar e possuir a nossa terra, estando dispostos a lutar para ter cada pedaço dela. 4. Eis aqui, contemple. Na tua mão tenho dado a Seom, amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. À medida que avançamos, precisamos seguir em fé, vendo a terra como nossa, como finalizado, vendo a vitória como decidida. Ele está falando de ver com os olhos da fé, porque como é aparente no restante do versículo, no natural, o inimigo ainda está em posse da terra. Não devemos ser controlados pelo que os nossos olhos veem ou pelas nossas circunstâncias, mas precisamos ver a promessa como nossa antes de enxergarmos concluída. Medite na palavra até que você a veja, até que seja mais forte do que a visão dos seus olhos. 5. Passa a possuí-la. Isso aponta para o fato de que não podemos possuir toda a terra prometida de uma vez. Esse é um processo passo a passo. À medida que colocamos nossos pés em cada pedaço de terra, em cada promessa, nós prosperamos enquanto a nossa alma prospera na palavra. 3 João 2. E conforme caminhamos em obediência ao Senhor, Deus disse a Israel em Deuteronômio 7:22: O Senhor, teu Deus, lançará fora estas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto. 6. Contende com eles e peleja. Mesmo que a terra tenha sido dada a nós, essa é uma terra ocupada pelo inimigo, e precisamos avançar e possuir a terra contra a oposição do inimigo. Devemos ser fortes e contender com ele em batalha, tendo autoridade sobre ele, ordenando que Satanás e todo o espírito mau e toda a maldição fujam de diante de nós. À medida que resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. Tiago 4:7. A partir do momento em que tomamos posse da terra, nossa bênção aumenta através da semeadura e da colheita. Tempo de semear e de colher. Veja capítulo 9 e 10. Depois que Israel entrou na terra, a provisão milagrosa de maná parou e em vez disso a provisão deles veio por meio da colheita. Josué 5. Deus os estava movendo em abundância e bênção por intermédio das leis de plantar e colher. Quando eles conquistaram e dividiram a terra como herança, tiveram de plantar as suas sementes. E Deus os abençoava enviando chuva, simbolizando o Espírito, que fazia a semente crescer e ser frutífera, e então, no devido tempo, eles podiam colher a colheita, 30, 60 ou 100 por 1.
Agora eles tinham mais sementes para plantar para uma grande colheita. Dessa forma, eles viveriam em uma bênção sempre crescente e teriam tudo em abundância, vivendo na bênção da prosperidade divina. Então, isso é para nós. Os perigos do sucesso. Deuteronômio 8, 7 ao 10. A descreve como uma boa terra, onde não terão falta de nada, uma terra de abundância, mais do que o suficiente. Deus deseja que sejamos plenamente abençoados e também que tenhamos o suficiente para dar ao evangelho e ao pobre. Então, ele os advertiu sobre os perigos da prosperidade, do sucesso. Guarda-te, não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morando nelas, depois de multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração em orgulho. E te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Deuteronômio 8, 11 ao 17. Veja que Deus não se importou com o fato de terem prosperidade, mas Ele os advertiu do perigo real de que ela lhes subisse a cabeça, de modo que esquecessem de Deus como sua fonte e do verdadeiro propósito da prosperidade. A grande prova que você irá enfrentar não é o fracasso, mas o sucesso. Quando você tiver entrado na sua terra e usufruído a abundância, com tudo indo bem para você, tenha cuidado, para não se encher de orgulho e dizer: a minha força e o meu poder me trouxeram essa prosperidade. Eu sou um homem que venci por meu próprio esforço. Eu não preciso seguir a Deus, eu tenho tudo o que quero. A maior prova é, se de repente você ganhasse R$1 milhão, nós o veríamos na igreja? Ou você estaria longe gastando todo o dinheiro consigo mesmo? Você está servindo a Deus apenas para ser abençoado e quando conseguir o que deseja você o esquecerá? Alguns vão dizer a Deus com grande necessidade e Ele abençoa, cura, prospera e dá a eles uma bênção. E quando a pessoa tem tudo o que deseja, ela começa a se esquecer de Deus e a retroceder e parar de ir à igreja. Eles são reprovados no teste da prosperidade, porque amam as bênçãos mais do que o abençoador. Em seu orgulho, eles se esquecem de que isso foi apenas a graciosa bênção do Senhor, que deu a eles todas as bênçãos, e ao se afastarem de Deus, eles estão se afastando da bênção e da vida, e estão se abrindo para a maldição, fracasso, destruição. Deuteronômio 8, 18 diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Precisamos sempre nos lembrar de Deus e colocá-lo em primeiro lugar, porque Ele é aquele que graciosamente nos capacita a prosperar. Sem Deus não teríamos nada. Tiago 1,17. À medida que a nossa prosperidade e o sucesso cresce, precisamos sempre dar a Deus gratidão e glória por isso. Expulse o orgulho, regozijando-se na graça de Deus. Também precisamos nos lembrar, manter em primeiro plano a nossas mentes o propósito da prosperidade.
Ele nos capacita para prosperar a fim de estabelecer a sua aliança. Qual é a aliança? Te abençoarei. Sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 2, 3. A parte de Deus era abençoá-los, mas a parte deles era usar essa bênção de Deus para ser uma bênção na terra. Precisamos ser canais de bênção, vida espiritual, e bênçãos, coisas materiais que são manifestações da bênção para o mundo. Devemos dar aquilo que Deus tem nos dado e não usar tudo para nós mesmos. Se Deus sabe que seremos canais em vez de reservatórios, então Ele confiará em nós com mais do que prosperidade. A maior bênção é a salvação. Então precisamos usar a nossa prosperidade para promover a obra de Deus na terra, especialmente por meio da pregação do Evangelho. Na maioria das vezes em conjunto com ajudar o pobre. Deus não nos prospera para acumularmos e sermos orgulhosos, confiando em nossas riquezas e habilidades, mas para estabelecer a sua aliança na terra, para que mais e mais pessoas possam 1. Ser salvas e entrar na aliança, e 2. Ser ensinadas sobre a aliança para que possam viver e operar nela. À medida que crescemos, devemos lembrar que o seu propósito não é apenas para nos abençoar. Sim, Deus nos ama e deseja nos ver abençoados, mas também usar a bênção para cumprir os seus desígnios na terra. Quando somos abençoados com prosperidade e usamos para sermos uma bênção na terra, a aliança de Deus é verdadeiramente estabelecida em nossas vidas. E sua bênção, prosperidade, estará operando como Ele desejou, fazendo-a aumentar. Essa é a verdadeira prosperidade, que também faz com que ganhemos verdadeiras riquezas, as nossas recompensas eternas. Deuteronômio 8,19. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, ídolos, coisas, e os servires e o adorares, protestos hoje contra vós, outros, que perecereis. O seu orgulho irá tirá-lo da bênção de Deus. E quando você perceber, tudo que você tem será tirado de você pelo inimigo. Mas Deus permitirá que isso aconteça porque você se esqueceu, não quis dele. Ele respeita o seu livre-arbítrio e irá recuar. De fato, essa advertência aconteceu no caso de Israel. Eles se esqueceram de Deus e se voltaram para ídolos, e como resultado foram removidos da terra para a Babilônia. O texto de Timóteo repete a mesma advertência para o próspero rico. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas confie em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento, colheita para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. 1 Timóteo 6, 17 ao 19. Observação. 1. Deus não se importa que sejamos ricos. Ele é muito rico. Ele nos ama e nos dá livremente todas as coisas para usufruirmos. 2. O perigo da riqueza é se esquecer de Deus em orgulho e confiar em suas riquezas em vez de em Deus. 3. Isso é tolice, uma vez que as riquezas são incertas e temporárias. Ao se desconectar de Deus, do Deus vivo, a fonte de todas as bênçãos, eles, os ricos, se abrem à maldição, pobreza. 4. Eles precisam lembrar e reconhecer que Deus é aquele que os abençoou e colocar toda a confiança nele, para que ele continue abençoando. 5. Eles precisam entender o propósito da prosperidade deles, usá-la para fazer o bem,
suprir as necessidades e doar para o Evangelho. À medida que fazem isso, eles se tornam como Deus, que é tanto rico quanto um doador rico. Por intermédio da sua semeadura generosa, eles estão estabelecendo a base para uma colheita financeira futura, que virá ao longo do tempo, que está por vir, assim como irá aumentar a sua capacidade de tomar posse da vida eterna. Recompensas eternas. Não saia sem deixar o seu like, deixe o seu comentário, eu respondo a todos. E a gente se vê no capítulo 8. Beijo!